Oi, gente! Chegando aqui para mais um vídeo no nosso canal Consciência que Cria, e eu estou fazendo uma sequência de alguns entendimentos, né, sobre o nosso corpo, como que o nosso corpo reage a determinadas coisas, trazendo um pouco de consciência através do livro Da Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo. Para quem não me conhece, eu sou Kelly Rocha Losbach, sou terapeuta integrativa, daqui da cidade de Pelotas, e a gente trabalha com o autoconhecimento, oferecendo aquilo que a gente já aprendeu, né? Aquilo que a gente já usou na vida da gente, para compartilhar um pouco com as pessoas que estão começando nesse caminho. Lembrando mais uma vez de que a nossa conversa aqui ela não exclui a consulta ao médico, ao tratamento, de forma nenhuma. E a gente pede que as pessoas tenham consciência e ciência disso. É só um conhecimento para que a gente possa se conhecer melhor e saber como lidar com as coisas que aparecem no nosso corpo físico e que a gente não faz ideia, que pode ter um fundo emocional muito mais profundo. E que se a gente olhar com carinho para isso, a gente consegue diminuir ou até eliminar da nossa vida algumas questões que ficam presas no nosso inconsciente. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quero convidar vocês a se inscreverem no canal. Se fizer sentido e tocar o teu coração, curte este vídeo, compartilha com outras pessoas. Quanto mais pessoas tiverem acesso ao conhecimento, mais fácil fica da nossa missão ser cumprida aqui no nosso canal. Então, curte, compartilha, se inscreve no canal, nos ajuda o YouTube distribuir mais esse nosso conteúdo, que é feito com todo amor, todo carinho. Toda semana um vídeo novo aqui no canal, um passinho de cada vez, mas a gente não pode deixar de fazer. E hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito legal, que é sobre o nosso nariz. E a Cristina Cairo, ela traz lindamente uma reflexão sobre a sinusite, as rinites, as corizas, como que isso funciona, né, no nosso corpo físico e de que forma a gente pode olhar para isso de coração aberto, sem julgamentos e procurando uma ressignificação, né, para a melhora desses sintomas. Então, eu vou ler um trecho aqui sobre o nariz, do livro da Cristina, e aí a gente vai comentando. Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários, a gente responde depois, tá bom? Então sejam muito, muito bem-vindos a este canal, que é feito com todo amor e carinho, na cara e na coragem, trazendo as informações que o coração da gente pede, tá bom? Então vamos lá. O nariz é um símbolo do eu. Já começa bem, né? Pessoas que sofrem de doenças do nariz têm tendência egocêntrica e presunçosa. Assemelham-se a crianças de até 6 anos de idade. Nessa idade, elas não vivem em grupos. E se estão em alguma rodinha de crianças, com certeza estão brincando sozinhas, com os seus próprios brinquedos, falando sozinhas. E ficam iradas quando se tenta fazê-las participar de equipe ou aceitar ideias externas a ela. Imagine você uma criança, visualize agora uma criança de 6 anos brincando. Os problemas nesta região acontecem quando o indivíduo corre atrás de méritos e ignora opiniões alheias, só para não perder os elogios. E quando existe o medo de não ter seus feitos reconhecidos. Nesses casos, acontece que o inconsciente obstrui suas narinas, mostrando-lhes que você não está respirando a vida livremente. A obstrução pode ser do tipo pólipo nasal, rinite, sangramento. O sangramento ocorre também devido aos seus sentimentos de carência relacionados à incompreensão das outras pessoas. O sangramento simboliza ainda que você chegou ao limite de suportar as tristezas de sua vida
e tem vontade de chamar a atenção de quem possa ajudá-lo. Quantas vezes a gente do nada vê uma criança sangrando pelo nariz, ou até um adulto, né? E não faz ideia que está tudo guardado no nosso inconsciente, que nós podemos olhar para isso de uma forma diferente, que não é uma simples inflamação, que não é uma simples coriza. Existe um fundo emocional para isso. E a gente precisa compreender, passar a compreender as coisas de uma forma, uma outra visão, né? Diferente daquilo que nós usamos. Aqui na minha cidade, em Pelotas, é uma cidade muito úmida, e eu conheço muitas e muitas pessoas que sofrem de rinite, que é aquela alergia que coça o nariz, que faz espirrar muitas vezes, né? Tentando botar para fora esses sentimentos, sem ter a mínima consciência de que isso é de fundo emocional também. Como eu disse, a gente não descarta de forma nenhuma a consulta ao médico, o tratamento adequado para a melhora desses sintomas. Mas o mais importante é a gente reconhecer que sim, existe um fundo emocional e que a gente pode olhar para isso. As sessões de psicanálise e espiritualidade trazem essa ressignificação. Quando a gente traz uma dor à tona, a gente olha para ela, a gente consegue aplicar uma ferramenta energética, trazer a compreensão para o nosso consciente, e aí então esses sintomas eles vão diminuindo. É o natural, é um processo que ocorre quando eu decido olhar para mim e me conhecer. Então agora eu vou ler um pouquinho sobre a sinusite. E aí, se você conhece alguém que tenha problema de sinusite crônico ou de vez em quando, compartilhe esse vídeo com ela. É bem interessante que ela possa ter essa consciência para poder se aliviar desse mal-estar. Sinusite é um sinal de que o seu ego está profundamente irritado com alguma pessoa que convive com você. É provável que esta pessoa tente constantemente invadir o seu espaço vital. Quantas vezes a gente se sente invadido sem perceber? O que é se sentir invadido, Kelly? Se sentir invadido é quando eu não quero fazer alguma coisa, ou quando eu tenho que fazer alguma coisa que eu sou obrigada a fazer. Se sentir invadido é deixar que as pessoas falem aquilo que você não precisa ouvir, porque é só um julgamento dela, é uma percepção do outro. Se sentir invadido é não ter privacidade na sua vida. Então, são vários fatores onde a gente permite, porque tudo é responsabilidade nossa, né? A gente permite que as pessoas invadam o nosso espaço vital. Quem tem que cuidar do nosso corpo e da nossa energia e do nosso espaço de existência somos nós. Nós somos responsáveis, para isso recebemos esta vida. E precisamos fazer isso com mais firmeza. Muitas vezes deixamos as pessoas nos invadir com julgamentos ou com opiniões que não fazem sentido para nós naquele momento. E aí, então, acaba se startando um processo no nosso corpo físico como um alerta de que alguma coisa está errada. E neste caso, começa com a sinusite. Vou continuar aqui. Sinusite é a inflamação mental relacionada com alguém próximo. É a atitude mental rebelde ou rebeldia nutrida contra os pais. Quando criança, nós não temos autoridade, né? Nós não temos... quantas vezes nós ouvimos dos nossos pais, tu não tens escolha, tu tens que fazer isso, ou então, tu não és todo mundo. Quantos de nós ouvimos isso? Eu estou te mandando, eu não estou pedindo. Esse comportamento traz para nós essa dificuldade de respirar a vida, porque a nossa liberdade ela é tolhida. Entendam que não se trata de falta de respeito, se trata de como as pessoas foram criadas e que valores nos trouxeram, que nos tolhiram muitas vezes, que invadiram o nosso, que não nos permitiram ser quem realmente somos, né? Em função de regras, de educação rigorosa, de várias coisas que nós éramos obrigados a fazer,
porque eram determinados, né? Nós éramos determinados a isso. Então, é importante perceber, olhar para a nossa infância e perceber como que isso se reflete na minha vida hoje. Eu ainda tenho essa falta de respirar a vida, essa falta de liberdade, então eu preciso ressignificar isso. Nos contos de fadas e bruxas, o nariz sempre foi o símbolo da magia e da intuição. Na verdade, o nariz representa a nossa sensibilidade quanto à aceitação ou recusa de algo ou alguém, que é justamente isso que eu estava dizendo, nós não tínhamos escolha, né? E aí nós somos tolhidos dessa escolha. O sentimento de gratidão dessas pessoas é quase que superficial. E para se obter a cura total dessa dificuldade de respirar, é necessário que se comece reconhecendo que no passado ficaram suas melhores experiências e foi lá que você aprendeu tudo o que sabe hoje. Gente, essa é uma consciência muito legal da gente entender. Todos nós tivemos um passado, todos nós tivemos os nossos perrengues, mas nossos pais nos deram aquilo de melhor que eles podiam. E aí vocês podem dizer, gente, mas o meu pai era muito agressivo, o meu pai era muito isso, a minha mãe era muito aquilo. Entendam, nós não somos mais aquela criança. Nós precisamos sim olhar para isso com muito carinho e acolher todas as nossas dores. Não importa o que foi feito, já está feito. É preciso ressignificar daqui para frente. É preciso olhar com gratidão por tudo que se recebeu, porque afinal de contas, se tu estás aqui assistindo esse vídeo, tu estás vivo. E tu tens as condições necessárias para ganhar esse conhecimento, mas é preciso querer entrar nesse caminho. É preciso escolher fazer diferente daquilo que foi aprendido. Então, é como ela diz aqui, ó, o sentimento de gratidão dessas pessoas é quase superficial. E para obter a cura total dessa dificuldade de respirar, é necessário que se comece reconhecendo que no passado ficaram as melhores experiências e que tudo que eu tenho hoje é fruto do que eu vivi. Tinha que ser assim. Se fosse diferente, talvez eu não tivesse a vida que eu tenho hoje. Talvez eu não estivesse no lugar que eu estou hoje. Talvez eu não tivesse o trabalho, o emprego que eu tenho hoje. Então, não existe certo e errado. Existe aquilo que nós precisamos viver, aquilo que nós precisamos aprender e precisamos ser gratos por isso. Às vezes fica muito difícil porque a nossa dor é maior. A nossa dor, a gente coloca o foco na dor, a gente fica preso naquilo que aconteceu e a gente não quer olhar para todas as possibilidades que estão na nossa volta, porque eu estou preso naquilo ali. E aí sim, é que eu digo que as sessões de psicanálise, de terapia, ajudam a fazer esse movimento de reversão, de tirar essa crença daquilo que eu aprendi, de olhar de uma forma diferente e parar de sofrer com isso. Entender como foi, realmente como foi. Deixa eu compartilhar mais um pouquinho aqui. Os verdadeiros sábios são aqueles que procuram sempre aprender ao contrário dos presunçosos, que acreditam saber mais que os outros. Coloque em prática o que você sabe, em benefício das outras pessoas e de si próprio. Admita humildemente os seus erros e a sua ignorância em determinados assuntos, porque somente assim você descobrirá suas limitações e procurará se aperfeiçoar. É exatamente esse o movimento, é se conhecendo, é fazendo diferente, é trazendo para o consciente que aquilo que foi, foi, mas que hoje pode ser diferente. O ego limita a mente e nos faz acreditar que não precisamos de ajuda. Lê do engano, né? O ego, ele está na nossa mente e ele gira 24 horas por dia, mentindo para a gente, contando, nos levando para o passado, nos levando para aquela dor, que é isso que eu digo, o foco está no lugar errado, é daqui para frente, não é o que passou. O que passou já existiu, não existe mais.
Você não é mais aquela criança de 6 anos. Você não é mais aquele menino ou aquela menina que sofreu ou que se sentiu agredido de alguma forma. E eu não falo só de agressão física, eu falo de agressão emocional também, tá? Que é aquele comportamento que o pai e a mãe dizem: eu não estou pedindo, eu estou mandando, tolhindo, né, o nosso respirar, a nossa liberdade de manifestar aquilo que nós gostaríamos naquele momento. Vamos lá, vamos continuar aqui. Imagine se os planetas, inclusive nossa Lua, um belo dia, resolvessem abandonar o sistema solar. Imagine. Imagine que consequências dramáticas para a humanidade adviriam disto. Maremotos e terremotos seriam provocados pela alteração da força gravitacional. O que eu quero dizer, diz a Cristina aqui no livro, é que para vivermos, devemos estar em harmonia com tudo e com todos, assim como os astros gravitam harmoniosamente em torno do Sol. Trazendo essa compreensão, trazendo essa verdade agora para o adulto, para ter comportamentos diferentes. Não podemos viver isoladamente, achando que não precisamos de ninguém, pois as diferenças dos outros é o que nos fazem enxergar as coisas que antes não víamos. Eu sempre digo que nós somos espelhos, né? O que são espelhos? Normalmente, quando a gente ouve uma pessoa falar de algum comportamento ou tem algum comportamento que nos dói, que nos incomoda, que nos deixa triste ou que nos deixa irritado, com certeza aquele comportamento que foi mostrado por aquela pessoa, ele está em mim. Eu vou dar um exemplo que eu uso muito, porque isso é uma das coisas que eu trabalhei muito no meu processo de autoconhecimento, que é, se a pessoa veio, me disse alguma coisa que me doeu, que me irritou muito, eu paro e olho aonde está dentro de mim. Porque se doeu, é porque é verdade. Tá aqui. Se doeu, é como se uma pessoa fosse te chamar de ladra. Ó, vamos lá. A pessoa chega para ti no meio de uma conversa e diz: tu me roubou. Tu é ladra. E aí, essa frase, ela trouxe uma dor. Então, é porque é verdade? Mesmo que tu não tenha pego nada fisicamente daquela pessoa, tá? Mas tu pode ter roubado um momento da vida dela, tu pode ter tirado dela um sentimento, tu pode ter tirado qualquer coisa que não precisa ser físico, tá? E aí te doeu quando a pessoa disse que tu é uma ladra, por exemplo. Quando dói, é porque é verdade. E aí eu preciso olhar e ressignificar isso. Quando a pessoa diz isso e eu não sinto nada, é só a percepção do outro. É só o que ele acha de mim. E aí não me dói. Entende por que serve como espelho? Quando não toca em mim, é porque isso já não é mais uma verdade, que não é uma percepção que veio do outro. Não é uma coisa que veio, que está doendo em mim. Qualquer coisa que digam para você que dói, e que você se irrita, e que você fica magoado, e que você fica triste, é porque está dentro da gente. E aí precisa olhar para isso, precisa ressignificar, para se liberar, para tirar essa energia de dentro do coração da gente, ressignificando. Se está doendo, tem que olhar, não tem como fugir. E é o que a Cristina diz aqui. Para que a sua sinusite desapareça definitivamente, torne a sua mente dócil e receptiva, acolhendo as palavras dos pais ou autoridades sem opor resistência, entendendo que eu não preciso mais receber ordens de alguém. Eu não preciso mais achar que as pessoas estão falando comigo como meu pai e a minha mãe, como meu chefe. Que eu posso me comportar de forma diferente, que agora eu posso reagir ao que estão me dizendo, em vez de continuar calado, como eu fazia quando criança.
Percebe a diferença? Enquanto eu criança, eu era obrigado a me calar. Hoje, não mais. Eu posso amorosamente dizer: isso não serve para mim. Eu não quero isso para minha vida. É encarar a verdade da forma mais natural possível, ressignificando aquelas coisas que ficam presas na nossa infância e que trazem essa dor, esse gatilho de me lembrar que lá na infância eu não podia me manifestar. Faz sentido isso para vocês? E agora eu vou ler um pouquinho sobre a coriza. A coriza é aquela coisa que escorre do nariz, que volta e meia a gente tem, e a gente não sabe nem de onde vem. Ó, a coriza é a inflamação catarral da membrana mucosa das fossas nasais. Ocorre em pessoas extremamente sensíveis, que acham que só pode conseguir o que quer se alguém permitir. Foi exatamente aquilo que eu falei agora há pouco. Não é mais aquela criança de 6 anos que tem que acatar, que não tem força para manifestar o que quer, o que deseja. Não é mais. Então, pessoas extremamente sensíveis que acham que só pode conseguir o que se quer se alguém permitir. Você que tem coriza, cresça, isso é o que diz no livro. E pare de sentir-se como criança chorosa e vá à luta. Posicione-se, se coloque no seu lugar de adulto, diga o que é bom para você, diga o que você não quer, coloque sua verdade. Expresse aquilo que é bom para você. O que o seu coração pede diante de qualquer situação? Se você disser sim para o outro, estará dizendo não para você. E provavelmente você vai chorar como criança e o seu nariz vai escorrer. Com lágrimas você não vai a lugar nenhum. Tenha vontade de criar suas próprias coisas e sentir prazer com elas. Participe ativamente e aceite a si mesmo com amor e sabedoria. Saiba amadurecer com alegria e dinamismo, sem perder a juventude. Perca o hábito de se sentir-se vítima e enxergue que você tem capacidade e argumentos para agir diferente quando se sentir acuado. Você já cresceu. Você já não é mais uma criança. Você pode ter comportamentos diferentes. Ah, é fácil ter comportamento diferente? Não. Mas a gente precisa se conhecer e se respeitar. Quando a gente começa a olhar e fazer de forma diferente, nós temos condições de eliminar do nosso corpo físico determinadas reações que vêm só para nos avisar que aquilo está doendo e que eu preciso tratar. E que na maioria das vezes não é com medicação, mas sim com o conhecer-se, usar da sua verdade, crescer, parar de se lamentar pelo que foi vivido, ter uma postura adulta, ser honesto consigo mesmo, respeitando as suas vontades, manifestando o que tem que ser manifestado, sem medo de que alguém vai pôr você de castigo, de que alguém vai deixar de gostar de você. Eu digo, é um processo, tá, gente? Porque o que acontece? Nós temos 5 feridas emocionais que também, eu vou deixar aqui no vídeo o livro da Lise Bourbeau, que são as 5 feridas emocionais que nos descrevem. A gente tem uma principal, mas a gente pode ter as outras 4 também, elas se relacionam, tá? E quando a gente tem esse conhecimento, a gente percebe o tanto que a gente foi tolhido, né? E como é difícil deixar esses comportamentos de eu não vou dizer isso porque o fulano vai deixar de gostar de mim. Medo do abandono, medo de que a pessoa não me ame mais, medo da rejeição. E esse livro da Lise, ele é muito fantástico, muito fantástico. Então, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, para quem quiser e tiver interesse,
procurar. Tem um PDF, é um livro barato de adquirir também, então traz muita clareza e muita compreensão sobre os nossos comportamentos. Então, vamos nos posicionar como adultos para que o nosso corpo físico ele pare de manifestar. E eu não estou dizendo que vai parar totalmente, não, mas que vai diminuir, vai. Quando eu digo aquilo que eu estou sentindo, quando eu trago a minha verdade, quando eu manifesto, eu entendo que eu não sou mais aquela criança e que eu não preciso chorar calado, que eu não preciso engolir, né, aquilo que me é imposto. Por quê? Porque eu já cresci, porque eu sou adulta e que eu posso ter sensações, sentimentos e desejos diferentes daquilo que foi na minha infância. E a gente sabe que a gente teve problemas na infância e todos tivemos, porque família só muda de endereço, é muito natural e é para isso que nós estamos aqui, para evoluir, para olhar para essas coisas, para trazer o conhecimento e toda a ressignificação que é necessária. Tá bom? Então fica aqui o meu convite, curte, compartilha com outras pessoas e traz esse ganho de consciência para a tua vida. Até o próximo vídeo.